Consórcio, ele não é uma opção para quem não conseguiu financiar. Ele é uma decisão um pouco mais madura e estratégica, né, de longo prazo ou médio. A pessoa que tem acesso à informação, acesso ao conhecimento, ela vai economizar tempo, ela vai economizar dinheiro, ela vai realizar sonhos antes, ela vai ser mais feliz, a família vai ser... Todo mundo ganha, né? Grandes decisões para a vida, elas não podem ser tomadas com pressa. A chance de você cometer um erro é grande. Sim. Quem faz conta, compra o consórcio. Ela é especialista em consórcios e alavancagem patrimonial. Vanessa Costa atua ajudando investidores e famílias a construírem patrimônio de forma inteligente, fugindo das armadilhas dos juros bancários em financiamentos tradicionais. Vanessa mostra que o consórcio, quando bem utilizado, é uma ferramenta poderosa de planejamento financeiro e não apenas um meio de compra. Com uma visão técnica e consultiva, ela ensina como utilizar a modalidade para adquirir imóveis, veículos e expandir patrimônio com previsibilidade e segurança. Neste episódio, descubra como o consórcio pode se tornar o seu maior aliado na realização de sonhos e na multiplicação do seu capital. Entenda por que o planejamento estratégico é o diferencial que separa quem apenas gasta de quem realmente constrói riqueza. O investidor, ele compra sem ter todo o dinheiro, porque ele está usando o consórcio, a carta de crédito, que é uma grande alavanca para ele estar fazendo isso. O consórcio tem um tempo diferente, não é que nem você lá no financiamento, né? Fez e saiu com o carro, a gente vai falar sobre tempo aqui também, mas é extremamente estratégico, né? Ele ainda vê o financiamento como uma decisão mais comum, né? É o que as pessoas geralmente fazem. E quando ele para olhar, tem clientes que me falam hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Newcast, meu estúdio de podcast aqui em Campinas, no bairro Swiss Park. A minha convidada de hoje é a Vanessa Costa, especialista em consórcios, e hoje vai falar muito sobre esse universo para quem quer investir, para quem quer comprar imóvel, para quem quer comprar automóvel. E você que tem dúvidas sobre como funciona o consórcio, qual a diferença entre consórcio e financiamento, neste episódio vai com certeza esclarecer tudo isso. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Fez boa viagem? Fiz sim, Cassim. Obrigada. Um prazer estar aqui com você no seu estúdio novo. Segunda gravação, hein? Segunda gravação. Menos nervosa que na primeira? Ah, um pouquinho, né? Um pouquinho. Um pouquinho. Mas assim, trabalhei muitos anos com shows, com palcos e tudo mais, Vanessa, e sempre tem aquele friozinho na barriga, sabe? Eu já fiz shows para 5 pessoas e para 20 mil pessoas. E sempre dava um friozinho na barriga. Eu acho que isso é responsabilidade até, sabe? A gente tá preocupado com o que a gente vai falar, para passar uma boa informação. Então, tá tudo certo, tá? Tá bom. Vamos lá. Olha, a nossa primeira pergunta, ela é um clássico, não é? Muita gente ainda confunde consórcio com financiamento. Qual é a grande diferença ou quais são as diferenças entre um e outro? Acho que uma das grandes diferenças, Cassim, é na dinâmica da contratação, né? O financiamento, ele resolve um problema urgente ali, imediato, só que você está usando o dinheiro do banco, pagando caro por isso, que é os juros, e comprometendo aí a sua vida financeira por um longo período, né? Porque um financiamento tradicional hoje, se a gente for falar de imóvel, gira em torno de 30 a 35 anos. Enquanto que no consórcio, né, você tem a flexibilidade de escolher o prazo, né? De forma geral, a gente está falando de 15, 16 anos, não tem juros, é só taxa administrativa, né, que é previsível, você sabe que vai ser do início ao fim aquela taxa, ela é fixada. Então, assim, tem flexibilidade, se molda ao momento de vida do cliente. Você consegue fazer isso de uma forma planejada e com estratégia. A gente vai ver aqui, inclusive, no nosso papo, que você mandou algumas simulações e eu vou ler aqui, detalhe por detalhe, valor por valor daqui a pouquinho, para o pessoal entender com clareza. Mas é muito comum, quando a pessoa faz a conta, né, do financiamento para o consórcio, que no financiamento pagou 2, 3, 4, 5 vezes o valor do bem, não é? Exatamente. E dificilmente você vai recuperar esse valor que foi pago de juros. Isso nem com a valorização do bem, né, com a própria venda, você não recupera. Não chega nisso, né? Não consegue chegar. Então, é um dinheiro perdido que eu falo para o cliente. Você poderia estar fazendo seu dinheiro trabalhar. Né? Você está comprando uma casa, com essa diferença que você paga no financiamento, você poderia comprar mais 2 e vender, colocar para alocar. Enfim, né, ir em direção da expansão de patrimônio e não dar esse dinheiro para o banco de juros. O consórcio, ele entra como uma solução estratégica, né? Exatamente. Porque o financiamento, como você disse, é uma coisa urgente. A pessoa vai lá numa loja de carro e aí, pela urgência, já sai com o carro uma semana depois, financiou, aí não se importa que vai pagar 3 carros pelo preço de um, né? O consórcio
tem um tempo diferente, não é que nem você lá no financiamento, né? Fez e saiu com o carro. A gente vai falar sobre tempo aqui também, mas é extremamente estratégico, né? Exatamente. Eu pergunto, né, pro cliente, como que você se organiza? Eu não falo nem planeja, porque o planejamento acho que é uma coisa nova para muitas pessoas, né? E o cliente fala, olha, eu troco a cada 2 anos o carro, falando de automóvel, e aí eu vou na loja, dou o meu de entrada e financio a diferença. Na verdade, você não se planeja, você não se organiza, né? É uma forma tradicional. Sim. E muitas vezes o cliente olha só para a parcela. Essa parcela cabe no meu bolso hoje, mas não olha para quanto isso está no valor final, no montante, qual é o saldo devedor, né? Por quanto tempo. Então, é comum. Eu acho que falta educação financeira, falta conhecimento mesmo. Boa. E essa é a missão da nossa entrevista hoje, né? Trazer você que é uma especialista no assunto para a gente poder esclarecer as dúvidas de quem está acompanhando a gente aqui. Você que nos acompanha, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o Instagram da Vanessa, você pode entrar em contato com ela a qualquer momento, mandar um direct ali no Instagram, agendar uma consultoria, um bate-papo para entender qual é o seu momento, o que você está buscando. Com certeza a Vanessa vai conseguir te ajudar, porque tem muito conhecimento, entende muito sobre consórcio e está há muito tempo no mercado. Vanessa, quem geralmente chega até você para buscar o consórcio é quem não tem tanta pressa assim e pode esperar longos períodos, porque tem isso sobre o consórcio, né? Tem uma visão de que não, demora, não é para agora, não funciona, tem que esperar a sorte do sorteio, mas tem estratégias para ser contemplado também. Como que é o perfil do cliente que chega para você com relação a, de repente, uma urgência ou tem um tempo para esperar isso acontecer? Olha, que assim, eu percebo que está mudando muito o público hoje, né? Eu tenho sim os clientes com um pouco mais de urgência, que estão no meio de uma negociação, né? E que precisa para aquele momento de imediato. Nem sempre o consórcio é para esse cliente. Eu costumo realmente assim, entender bem qual é o objetivo, qual é o sonho do cliente, porque a estratégia tem que estar muito alinhada com o momento de vida da pessoa. Isso é muito importante. Mas eu percebo uma mudança clara nos clientes. Eu também recebo aqueles clientes que já pesquisaram, já fizeram simulação de financiamento e já entenderam que o consórcio ele não é uma opção para quem não conseguiu financiar. Ele é uma decisão um pouco mais madura e estratégica, né, de longo prazo ou médio, porque tem, como você mesmo disse, tem aí algumas estratégias que a gente consegue acelerar o processo de contemplação. Certo. Isso vai de acordo com o poder aquisitivo, com o momento de vida, né? E por isso que é importante entender qual é o objetivo do cliente. Mas eu percebo que cada vez mais os clientes estão ficando mais conscientes. É uma compra mais consciente, né? A pessoa realmente para fazer conta, não olha só para a parcela, entende que é uma ferramenta de planejamento e isso muda completamente a decisão. Legal demais. E parte desse mérito, vamos dizer assim, redes sociais, né? Muita gente falando sobre o consórcio, é muito interessante. Ter acesso aos números, tem muito conteúdo hoje, Vanessa, que é aquele comparativo, né? No consórcio, quanto fica 100 mil? Quanto fica 1 milhão? E quanto fica no financiamento? E eu vejo que isso traz uma clareza para a pessoa para que ela decida o seguinte: gostei dessa ideia, deixa eu procurar um profissional agora para começar uma conversa. É nessa que pode encontrar a Vanessa e falar com a Vanessa, né? Exatamente, porque a informação é muito importante. Acho que ter também um profissional da área, né, para orientar, trazer as informações, isso é extremamente importante. E claro, é isso, tem muita informação disponível, né? Acho que a informação para o cliente hoje está cada vez mais clara, tem muita coisa na internet, o que é muito positivo, mas que em algum momento traz muita confusão também. Né? Porque tem muita informação e muita informação técnica também, que às vezes o cliente não consegue traduzir. E aí a importância realmente de um profissional da área para estar ajudando o cliente, mostrando ali qual a melhor rota de acordo com o objetivo que a pessoa tem no momento. E já vale esse disclaimer, então, falando sobre informações na internet, dos golpistas, né? Porque tem a turma que vai acabar prometendo uma contemplação garantida, em 3 meses é garantido, em 5 meses é garantido. É impossível garantir a contemplação. É isso, Vanessa? É isso, Cassim. Eu sugiro que, se ouvir isso de um profissional, olha, eu garanto... Corre! Corre, porque eu não concordo, porque realmente o nosso papel, eu enquanto especialista, né, na área de consórcios, é orientar, traçar a melhor rota, mas não tem como garantir para o cliente. Se um profissional garantir, tem alguma coisa errada. Boa. O que tem, assim, orientação, estratégia, planejamento, isso perfeito. Mas garantia, se alguém garante, olha, realmente... Tem algo estranho aí, né? Tem alguma...
dá um passo atrás, porque tem alguma coisa de errado nessa informação. Quando a gente fala de estratégia, a gente está falando do mundo das possibilidades. Então, olha, nos últimos 3 meses o lance vencedor foi de X%. Então, se você seguir essa média, é possível que, é provável que, né? Mais o lance embutido. Então, existem possibilidades. Porque como que você vai garantir? De repente, a pessoa vai dar um lance de, sei lá, 65%, porque ela tem certeza que é garantido. Vai alguém dar um lance de 66%, é 1% a mais, e você já não ganha mais o leilão, não é? Então, garantia sem chance. Sem chance. É isso. O que dá para fazer estudo de grupo, né? Grupo novo, grupo em andamento. O que o Cassim está buscando hoje? Ele tem um pouco mais, o planejamento dele é um prazo médio, não é tão curto, então vamos trabalhar. Não, tem pessoas que vêm, olha, meu planejamento é para daqui 1 ano, 2, a gente alinha com isso. Mas, de fato, por exemplo, lance livre é leilão de porta fechada. Né? Geralmente não é só uma contemplação por lance livre, mas pode acontecer. O grupo tem os picos, né? A gente estuda o grupo quando é um grupo em andamento para orientar o cliente. A gente costuma falar, olha, está dentro dessa média, mas pode acontecer, né? Tem alguns meses do ano que costuma dar pico de lance. Então é isso. Garantia é uma palavra perigosa no consórcio. Eu acho que assim, garantia contratual, tudo que está ali, perfeito. Agora, garantia de contemplação é uma informação que, infelizmente, alguns profissionais usam como isca, mas é uma coisa que não é verídica, não é verdadeira. Então, acho que tem que desconfiar desse tipo de informação. Perfeito. E você trouxe uma coisa aqui que eu acho que é importante a gente abrir também. Qual é a importância do grupo que a pessoa vai entrar? Você, como uma especialista que conhece o mundo dos consórcios da empresa que você trabalha, se eu te falo o que eu estou buscando, você então consegue sugerir, escolher melhores grupos para eu entrar, é isso? Exatamente. Isso é bom, hein? Isso é ótimo porque assim, eu vou primeiro entender a sua necessidade, o seu planejamento e a partir disso eu vou buscar o melhor grupo que vai te atender, que vai estar alinhado com o que você está procurando. Então, existem grupos novos que estão em formação, né? E tem os grupos em andamento, que são grupos que já estão acontecendo. Esses grupos a gente tem uma visibilidade maior, né? Eu tenho histórico de lance, eu tenho a saúde financeira desse grupo, o número de contemplações do mês. Então, eu vou em busca do que realmente vai estar alinhado para a sua estratégia, para o que você está buscando. Então, isso é importante. Isso é bem importante. Então, dá para sentir que ter você como uma agente, qual que é o nome? Agente de consórcios? Como seria o nome? Acho uma que consultora de uma consórcio? consultora, uma assessora. Tá, tem esse diferencial de você estudar, inclusive ao longo do contrato, dá para ter esse tipo de troca com você depois que comprou, do tipo, olha, esse mês como que tá, o mês que vem como é que tá, teve uma notícia da política, isso influencia, não influencia? Tem uma troca depois que compre assim no contrato? Sim, eu acompanho, na verdade, o meu papel é acompanhar a jornada toda, desde a contratação, né? Então, assim, alguns clientes pedem que eu, inclusive, faça oferta de lance, isso é possível, o cliente me autoriza, legal. Né? Isso tem que ser autorizado. Eu faço lance, acompanho a assembleia, né? Dou feedback para o cliente pós-assembleia, falo como é que está o grupo. Então, assim, eu acompanho durante toda a jornada, na contratação, até porque, assim, às vezes a vida muda. Né? O cliente pode entrar com o objetivo inicial e acontecer alguma coisa ali no decorrer dos meses e o cliente ter que ajustar um pouquinho essa estratégia. O consórcio ele é muito legal porque ele tem essa flexibilidade. Então, a gente pode ajustar valor de crédito, né? A gente pode diminuir, aumentar. O prazo é uma coisa flexível. A gente pode antecipar a parcela, a gente pode fazer quitação antecipada, se for o caso. E é importante porque assim, o profissional ele precisa estar orientando o cliente, não é só na contratação. O pós também é muito comum. O cliente tem dúvida, como o cliente também às vezes precisa de uma ajuda para ajustar a rota. Perfeito. E aí o meu papel é esse, né? É estar acompanhando toda a jornada, tanto dando as informações do mercado, quanto realmente ajudando ali, se necessário, a estar ajustando, né, a própria carta ali do cliente. Vanessa, é muito legal, a gente fala bastante tempo sobre consórcio e para mim soou como uma novidade aqui, porque poder mudar a carta durante, ou aumentar, ou abaixar, essa possibilidade, isso é muito interessante de fazer. E saber que você não é como os vendedores que tem por aí, né? Que vende e some, né? Vende um consórcio, depois você não consegue falar nunca mais com a pessoa. Mudou até de número, mudou de empresa, você fica largado na rua. Olha a importância de você escolher um bom profissional para trabalhar consórcio para você. Então, você tem um acompanhamento. Fica ali no WhatsApp, vai tendo essa troca de mensagens. E literalmente, além da venda, tem um pós-venda e acompanhamento diferenciado com você. Sim, eu faço questão de acompanhar e alguns clientes me pedem para fazer o lance. Então, eu já tenho ali alguns clientes, eu disponibilizo um tempo, né, antes da assembleia. Se o cliente quiser fazer uma reunião, a gente conversa. Né, e o cliente fala, olha, esse mês eu quero tentar o lance fixo, esse mês eu quero o lance livre. A gente conversa sobre a disponibilidade financeira do cliente.
né? E muitas vezes eu mesma faço o lance. Então, eu acho que é importante. E o cliente, assim, eu percebo que faz toda a diferença. Que, assim, o cliente, ele precisa dessa direção e muitas vezes desse amparo mesmo, né? De me ajuda aqui, me ajuda a fazer conta, né? Muitas vezes o cliente quer sugestão mesmo. Eu quero tomar uma decisão e estou pensando em fazer isso. E a gente pensa junto, analisa, faz conta. Então, muito assim, legal. eu acho que isso é tão importante quanto a orientação inicial da entrada do grupo, né? Do assinatura ali do contrato. Eu acho que o pós-venda, ele muda tudo. Com certeza. Muito bom. Muito bom. Uma dúvida muito comum. Consórcio é só sorteio ou dá para se planejar para ser contemplado? Como que funciona isso na vida real? Quais são as possibilidades? O sorteio é uma possibilidade, né? Todo mês vai sair um consorciado por sorteio, né? Isso é regra contratual. E tem outras possibilidades. Então, o sorteio não limita. Às vezes eu escuto o cliente falar, mas ser sorteado é muito difícil. Eu falo, então, mas o sorteio ele é uma possibilidade, porém, tem as outras formas de contemplação, que são os lances, né? Que tem algumas categorias. Lance fixo, que é um valor fixado. Todos os participantes que ofertarem um lance fixo vai ter uma contemplação. Depois a gente vai para o lance livre, que seria o leilão de porta fechada, né, entre os participantes. Os maiores lances vão ser contemplados. O lance embutido, que é o quê? Possibilidade de usar recurso da própria carta de crédito, né, que isso é bacana também. Isso dá um poder maior ali para o cliente que, de repente, não está com tanta disponibilidade ou não quer se descapitalizar. Né, outra forma de fazer isso. Inclusive, eu tenho um caso super recente, na Assembleia de Janeiro, agora, um cliente nosso que fez uma carta de imóvel em novembro, pensando num planejamento a longo prazo. Ele entrou e falou, olha, eu quero fazer porque eu quero me organizar para comprar um imóvel, mas vai ser pelo menos para daqui 12 meses. Ele participou de 2 assembleias e foi contemplado por sorteio. Nossa! Foi muito bacana. Então, assim, é uma carta de 750 mil. Uau. Se esse cliente decidir vender no mercado secundário, que é a carta contemplada, ele consegue aí um ganho minimamente de 30%. Nossa, que investimento dá isso, né? Exatamente. Que a aplicação financeira hoje traz essa rentabilidade num prazo tão curto. Nossa. Né? Ele investiu aí 3 parcelas, né? Então em torno de 12 mil reais, uma carta de 750 mil. Ele entrou num grupo com parcela reduzida, né, que foi uma campanha que nós tivemos, e ainda foi contemplado por sorteio. É o melhor cenário. Então, eu falo, o sorteio ele é um bônus, mas existem estratégias. Então, assim, consórcio ou não, o consórcio é planejamento e é estratégia. Quando acontece um caso como esse, é muito bacana. A gente ficou muito feliz, né, em estar ligando e dando a notícia para o cliente. Então, se ele tomar a decisão de vender, ele vai ter uma rentabilidade incrível. 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 Que interessante isso. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de lance? O lance embutido. Vamos explicar ele um pouquinho para as pessoas. Sim. O que é exatamente? Vamos simular assim. Uma carta de 1 milhão, só para a gente ter um número super redondo. Uma carta de 1 milhão de imóvel. Quanto é possível usar dessa carta de lance embutido? Então, até 30%. O cliente não precisa usar necessariamente os 30%, mas até 30% da própria carta ele pode utilizar para fazer a oferta de lance. Certo. E vamos pensar o seguinte, então. Se ele quiser dar um lance de 50% para ter uma boa chance de ser contemplado, ele pode usar 30% de lance embutido, que seria 300 mil, e aí ele colocaria 20%, que é 200 mil. Aí, pro leilão como um todo, o lance dele é contado como um lance de 500 mil. Exatamente. Certo. Aí, quando sai essa carta de 1 milhão, ele deu 200 e 300 é embutido. No lugar de pegar a carta de 1 milhão, ele pega 1 milhão menos os 300 do embutido. Isso. Na matemática simples é isso. Exatamente. A conta é bem simples, é essa. O que foi usado da própria carta para fazer a oferta de lance vai ser deduzido do crédito disponível para o cliente, né, pós-contemplação. Mas é um dinheiro um pouco mais barato, porque eu falo, o cliente às vezes ele tem esse recurso, né, ele tem esse dinheiro aplicado. E ele fica na dúvida, eu tiro da aplicação, né, ou eu uso realmente o recurso. Eu falo, depende, vamos analisar, mas em geral, falando de forma muito geral, uma aplicação hoje está rendendo minimamente 1%. A gente está com a Selic alta, 15% ao ano. Então, assim, eu falo, deixa o dinheiro, porque muitas vezes o rendimento desse dinheiro aplicado está pagando a parcela do seu consórcio. Certo. E o custo da taxa administrativa de um consórcio, falando de imóvel, é 0,10 ao mês. É muito baixo. É muito baixo. Então, eu falo, o custo do dinheiro aqui para você é baixo. Então, dependendo da estratégia, cabe muito usar. Ele te dá um poder maior, né, de fazer oferta de lance sem ter que se descapitalizar, mexer nesse dinheiro aplicado. E, às vezes, o cliente não tem esse recurso mesmo. Precisa estar utilizando da carta. Então, é uma coisa muito legal, porque o que ele está pagando ali de custo dessa carta é muito menor.
Perfeito. né? Seja de tirar da aplicação ou ter que levantar esse recurso. Então, eu acho que é uma ferramenta fantástica também, os clientes usam bastante, né? E os clientes também têm dúvida, se eu usar lance embutido, isso vai contar como lance, eu fico menos competitivo ou não? De forma alguma, porque assim, na apuração, não importa se a parte desse recurso veio próprio ou veio de lance embutido. Tá. O cliente está concorrendo da mesma forma. É só na hora da composição, da apuração, né, que realmente a administradora vai fazer essa apuração, porque se for utilizado parte de recurso de lance embutido, vai ser deduzido do crédito que vai ficar disponível para o cliente. Perfeito. Lance embutido, super entendido. E esse até 30% é para imóveis. Para automóveis, muda um pouquinho esse percentual? Automóvel tem grupos, a gente consegue encontrar grupos com essa disponibilidade de 30% e alguns 15%. Aí depende. 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 Imóvel é 30%, automóvel vai ter essa variação. Alguns créditos permitem 15%, outros 30%. Tá. Por isso, de novo, a importância de falar com uma especialista que entende do assunto e pode, né, ter na manga ali esses grupos que chegam até 30 ou não. Porque isso é até legal, que assim, na entrevista inicial, no bate-papo ali, né, toda a anamnese que é feita com o cliente para entender realmente, né, qual o seu objetivo, o seu sonho hoje. É importante saber, inclusive, se o cliente tem recurso, né? Pode não ter também, tá tudo bem, né? Mas às vezes o cliente vem com uma expectativa um pouquinho desalinhada. Ele fala, olha, eu preciso de um crédito X, eu tenho uma certa urgência. Tá. E aí a gente pergunta, mas você tem uma disponibilidade? Não, não tenho. E aí é necessário alinhar a expectativa, né? E aí eu digo, a transparência, mostrar para o cliente qual é a realidade desse mercado e quais são as possibilidades. Ele vai ter a mesma chance, mas assim, a estratégia vai mudar um pouquinho. Perfeito. Né? Por isso é importante realmente saber disso no início. Tá. Né? O cliente precisa saber das possibilidades e o profissional é importantíssimo saber realmente, né, qual é ali o objetivo do cliente. Perfeito. Lance embutido. Lance livre, o que é? O lance livre é o leilão de porta fechada. Né? Então, todo mundo que está naquele grupo, que vai fazer a sua oferta de lance livre, vai ter a contemplação dos maiores lances. Dependendo do grupo, da saúde financeira daquele grupo, pode ter mais de uma contemplação por lance livre. O que determina isso é o caixa do grupo. Tá. Né, a saúde financeira daquele grupo. Então, tem grupos que pode ter 3, 4, 5 contemplações por lance livre. Tá. Sorteio vai ser sempre uma contemplação, lance fixo também. O livre é que pode ocorrer mais de uma contemplação. Aí depende do caixa naquele mês da administradora do grupo. Tá, vê se a minha conta está certa. No caso do lance livre, como depende do caixa, se o grupo acabou de começar, dificilmente vai ter mais de uma contemplação, porque não tem o caixa ainda, acabou de começar, Exatamente. é isso? E pode, inclusive, acontecer que, assim, em um determinado mês, não ocorrer contemplação por lance livre. Tá. Acontecer, por exemplo, teve uma por sorteio, uma por lance fixo. Tá, entendi. Porque o caixa, naquele mês, realmente não tinha disponibilidade para isso. Perfeito. E o lance fixo, o que é? O lance fixo, a administradora fixa esse percentual. Então, por exemplo, a administradora que eu trabalho, lance fixo de 40%. Então, todos os participantes do grupo que optarem pelo lance fixo, vai ser feito um sorteio entre os participantes. É um sorteio entre quem topar os 40%. Exatamente. Todos que ofertaram lance fixo, vai ter uma contemplação entre esses participantes. Aumenta bem a chance, né? Sim. Porque não é todo mundo que vai topar isso. Assim, tem como estudar o grupo, inclusive, de pós-contemplação, eu consigo, como profissional, ter acesso a quantas pessoas daquele grupo fizeram oferta de lance fixo. Aí a gente consegue ir calibrando a estratégia. Entendi. Então, isso é muito bacana. E uma informação importante, o cliente só concorre ao sorteio, só fica ativo a dar lance se ele estiver com a parcela em dia. Tá. Isso é importante, porque assim, como que a administradora apura isso? A parcela vence no dia 15, né? Então, assim, ela faz a formação de caixa e as assembleias ocorrem geralmente entre o dia 20 e 21. Se o cliente pagar no dia 16, essa entrada já fica para a próxima assembleia do mês seguinte. E ele passa a perder o direito a estar ali participando do sorteio. É a regra, então, né? É a regra. Ele poderia ser sorteado, mas ele perde o direito à contemplação. E se ele não pagou do mês e foi sorteado? Se ele não pagou do mês, que tal? Se ele tem atraso, foi sorteado. Perde. Aí vai passar para o próximo. Passa pro próximo. Nossa, deve doer o coração, né? Exatamente. Isso pode não dá acontecer. Pra vacilar, não. Então a gente sempre orienta também, assim. Por isso é importante também o profissional estar acompanhando, estar pertinho do cliente. Eu sei que pode ocorrer um mês com uma disponibilidade, mas eu sempre aviso com relação ao vencimento, às datas de assembleia, né? Porque a gente sabe que todo mundo vive uma vida super corrida hoje em dia. Pode acontecer de esquecer, né? Então. Certo. Lance livre, lance fixo, lance embutido e sorteio. Isso. 4 possibilidades. E tem algumas administradoras que têm também
algumas outras possibilidades, como lance FIP numa carta de automóvel, por exemplo, que é você fazer oferta de valor de FIP do carro. Então, isso muda um pouquinho. Isso que eu te falei agora é o mais tradicional, é o que mais comum no mercado. Pode, em algum administrador hoje, ter alguma coisinha diferente. Algumas têm lance fixo, mais de uma modalidade. Por exemplo, eu falei de 40, que é a que eu trabalho, mas tem umas que tem 25, 30. Mas, no geral, esses são é o mais comum, né? É o mais usual no mercado. E hoje, qual operadora que você mais trabalha? Porto Seguro. Inclusive, eu sou do grupo de elite da Porto. A Porto tem aí um grupo diferenciado, né? Que a gente constrói para chegar nesse lugar. Que legal. Então, tem relação com metas batidas com clientes? Como que é para chegar nesse lugar? Tem relação com meta, né? Com número de produção, que foi comercializado ali de carta. Né? E aí a gente vai subindo de nível e, assim, vai ficando muito legal também, porque não é só o desafio, né? Também a gente passa a fazer parte desse grupo e acaba tendo, assim, acesso também a algumas informações. É um grupo diferenciado, mas, assim, não só na questão da meta, também da visão que a gente acaba tendo, né? Assim, dos grupos, de acesso à informação. A gente tem um atendimento diferenciado, exclusivo para atender. Que legal. É bem bacana. E passa muita segurança para quem está pensando em comprar, porque se você está num grupo de elite que tem outros profissionais que também se destacaram, né, a troca entre vocês é uma coisa muito rica, né? Sim. Porque vocês conseguem ter dados de mercado, análise de mercado, dados até de repente, outros grupos, o que tem acontecido, e isso vai te enriquecer como profissional quando está diante de um cliente potencial, é isso? Isso, é muito. Eu acho que é a força do grupo sempre, né, também. E que a própria administradora também, a estrutura que traz para a gente. E o desafio, né, Cassim? Porque eu acho que é isso. Não é só sobre vender, né? Eu acho que é um desafio, vai além também. Está ligado a conhecimento, a melhorar sempre a entrega, né? A estar sempre mais conectado, assim. Por que fazer esse trabalho, né? Envolve, assim, estar presente na vida de uma pessoa durante a vida, né? Muda. Eu escutei essa semana de um cliente, muda a vida, né, Vanessa? Eu falo, muda a vida. Porque às vezes a pessoa não enxerga a possibilidade. Sim. Né? Ou está deixando o seu sonho de lado, não está colocando energia. Né? Ela decidiu dar o passo, ela se compromete com o sonho dela. Então, assim, é muito legal. Então, não é só sobre o vender, é sobre também fazer parte de um propósito maior, né? Participar da vida da pessoa na realização desse sonho. Então, é muito legal. Com certeza. Muito interessante. Vamos lá. Você costuma dizer que consórcio é mais sobre planejamento do que sobre pressa. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu entendo que vai dar uma alinhada na expectativa das pessoas. Como que você vê, profissional de consórcio, como que você vê essa relação entre o planejamento e a pressa? É muito comum. Assim, eu acho que é uma característica, assim, a pressa, né? O imediatismo. A gente vê isso hoje, é muito comum. Então, essa fala, eu tenho pressa, quando que vai acontecer? Mas quando a gente mostra o cenário, quando eu realmente escuto o cliente, e mostro para ele as possibilidades, a partir do momento que ele dá essa abertura, entende que o planejamento vai levar ele para outro lugar, é uma decisão madura, uma decisão financeira com mais maturidade. Porque o financiamento, ele resolve momentaneamente, né? É uma decisão na pressa, eu acho que assim, na minha visão, grandes decisões para a vida, elas não podem ser tomadas com pressa. A chance de você cometer um erro é grande. Sim. Né? E muitas vezes você resolve aquilo momentaneamente, mas compromete a sua vida financeira por um longo prazo e te limita. Muitas vezes você fala, olha, eu não consigo mais fazer um movimento porque eu estou aqui amarrada num financiamento de 35 anos. Então, quando o cliente entende que é estratégia, a pressa já não é mais, ela passa a ser, inicialmente ela pode ser um motivador ali, mas depois o cliente entende que é uma decisão mais estratégica e que realmente faz sentido, aí ele passa a enxergar com um pouco mais de maturidade. Perfeito. Mas é comum, acho que é um dos principais assim, sintomas iniciais, né? Eu quero agora. Mas eu fiz uma pesquisa recente no meu Instagram, semana passada. Eu abri ali uma enquete perguntando para as pessoas quem tinha intenção ou planejamento de comprar um imóvel nos próximos meses. Né? 90% respondeu que não era uma coisa a curto prazo. Então, nem sempre é o imediatismo. Eu acho que é a falta de planejamento. Perfeito. É a falta de visão mesmo, né? De não tomar a visão pensando só no curto prazo. Muito bom. O que as pessoas mais erram quando tentam decidir sozinhas entre o consórcio e o financiamento? Não pede ajuda para ninguém, tem até a possibilidade, já ouviu falar dos dois, mas no lugar de falar com alguém, toma a decisão por conta própria. O que você já viu
em termos de erros em volta disso? Eu acho que é focar, tomar a decisão pensando na parcela, porque é muito comum o cliente fala, mas a parcela cabe para mim hoje. Tá. E não leve em consideração prazo saldo devedor. Porque quando a gente fala de financiamento, a gente está falando de juros compostos a longo prazo. Uhum. E aí o impacto, tanto que a gente vai ver isso no comparativo, é muito expressivo. E muitas vezes o cliente olha só para o momento atual mesmo. Ele fala, não, essa parcela cabe, resolve o meu problema. Mas isso pode te realmente limitar muito durante muitos anos. Então, acho que é olhar só para o agora. Isso geralmente é uma decisão importante. Então, ela requer um pouco mais de aprofundamento mesmo, de informação, de estudo. Então, é o cliente não levar em consideração, não explorar outras possibilidades, sabe? Tá. Não ter essa abertura para realmente olhar um pouquinho mais amplo, um pouco mais de estratégia. Quando você fala da parcela, é interessante porque a pessoa vai comprar um carro, por exemplo, vai financiar em 60 meses, olha para a parcela e fala, pelo que eu ganho hoje, dá para pagar. Mas, poxa, são 6 anos. Né? 5 anos. E de repente, esse dinheiro ele vai estar ali daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, esse emprego ele tem que tipo de garantia, né? Qual que é a estabilidade em volta disso? Porque, ok, caber hoje no bolso, mas muita coisa pode acontecer. E quando a gente fala de uma casa, 30, 36 anos, caramba, não dá nem para falar que é uma vida, talvez umas 2, né? 36 anos dá para formar 2 filhos de 18 anos, um, depois nasce outro e faz mais um. É muito, muito, muito tempo para casar com uma parcela, né? Exatamente. E aí você vê, o mercado de imóveis de leilão, trazendo essa informação, cresceu muito. Né? Muitas pessoas não perdem o fôlego no meio do caminho, porque é isso, a vida muda. Né? E o financiamento não tem a flexibilidade. Se você não pagar, o que o banco vai fazer? Vai tomar o seu imóvel. Então, já pensou? É muito complicado. Pagou 20 anos, aí atrasou por uma sequência de tempo ali e perde tudo que pagou e o imóvel para leilão. É isso, né? É isso. E assim, é uma diferença que a gente consegue mostrar isso através dos números. Mesmo que, por exemplo, o carro não tem como. O carro eu acho que ele não dá nem para falar que vou comprar um automóvel como investimento. A não ser que seja uma empresa que utilize isso mesmo profissionalmente. Mas eu estou comprando um carro para mim, é para o meu uso, né? Mas já se perde dinheiro com o carro. Se for comprar um carro zero, sai da concessionária, tem a sua desvalorização. Mas mesmo o imóvel, né, se eu compro um imóvel e financio em 35 anos, não há valorização do mercado imobiliário, não há melhoria que eu faça no imóvel, não há locação com rentabilidade que vá pagar essa taxa de juros. Então, muitas vezes o cliente está perdendo aí, né, 2, 3 imóveis, né, que ele poderia estar fazendo girar, vender, alugar, fazer o dinheiro dele trabalhar a favor dele, enquanto ele está amarrado aí com o banco, pagando isso para o banco. Né? Vamos falar um pouquinho da simulação. Eu trouxe os números aqui. E aí, você que está nos acompanhando, já se inscreva no canal. Olha, mais de 60% de quem assiste os vídeos do canal aqui ainda não é inscrito. Confira se você já está inscrito ou não. Se não tiver, clica no botão para se inscrever. A gente vai colocar aqui na tela, na edição. Então, num dado momento, vai aparecer para você aí na tela depois os números que a gente está falando aqui, porque se quer printar, de repente, esse resultado que a gente está colocando ali, ou ter acesso aos detalhes do que a gente vai ler, então vai estar na tela. Eu vou ler aqui para vocês e, Vanessa, vai vendo se é isso mesmo a nossa simulação, tá? Então, estamos simulando aqui um imóvel de R$1.500.000. No financiamento, a entrada, 30% de entrada, 450 mil. Valor financiado, 1.050.000. Prazo, 35 anos, taxa 13% ao ano, 13% vezes 35, é 13% ao ano. Ao ano. Meu Deus do céu. 13% ao ano e o valor da parcela, um valor aproximado de R$11.800. Ou seja, uma carta no financiamento, uma carta de R$1.500.000 vai sair no final por R$5.450.000. São 3 casas, quase 4. Exatamente. Já no consórcio, o mesmo valor, a carta a R$1.500.000, entrada, não precisa da entrada para entrar no consórcio, certo? Exatamente. Simplesmente compra e entra, não precisa da entrada no consórcio. O valor financiado é de R$1.500.000. O prazo de 16 anos e 6 meses, 200 meses arredondando. A taxa de 1%
ao ano e não é juros, é taxa administrativa. Taxa administrativa. Olha a primeira diferença, tá? No consórcio, a taxa administrativa é 1% ao ano e no financiamento é de mais de 13% ao ano. Não tem juros porque é taxa administrativa. O valor da parcela aproximado também é mais baixo, 8.800 nessa média. E no final, 1.760.000. Então, de 1,5 milhão no consórcio, você vai pagar 1.760.000. E no financiamento de 1,5 milhão, você vai pagar 5.450.000. Olhando para este número, Vanessa, é extremamente óbvio a diferença entre uma coisa e outra. O que é que você tem a dizer a quem não conhecia ou não sabe disso aqui, Vanessa? Eu acho que eu digo para se abrir as possibilidades, sair do tradicional, né? Porque eu sei que educação financeira é uma coisa, a gente pode dizer que é nova, né? Sim. As pessoas estão mais conscientes, mas eu acho que tem que estar aberto a buscar mais informação, né? E a fazer comparativo, fazer conta, porque é isso, quando a gente faz conta, fica explícito a diferença. Muito. E mesmo que o cliente possa pagar essa parcela, né, que assim, eu acho que é isso, é dar valor ao seu dinheiro. Sim. Né, porque é isso, são 3 imóveis e você está pagando isso de juros para o banco. Perfeito. E ainda que no financiamento aqui tem uma entrada de 450.000, né? Que poderia ser colocado ali como um lance, poderia colocar mais 30% de lance embutido. Exato. Então, essa pessoa, na verdade, daria um lance de 60%, contando com o lance embutido, o que aumentaria muito a chance de contemplação, Sim. com uma taxa administrativa de 1% ao ano, pagando em apenas 16 anos e não em 35, um valor de parcela de 8.800. Nitidamente, muito mais negócio. É gritante. E lembrando que tudo que é ofertado de lance é abatido, né? Esse dinheiro retorna para o cliente. Como? Abatimento na parcela ou no prazo do consórcio. Ah, perfeito. Se a pessoa quiser manter o valor de 8.800, com certeza o prazo vai reduzir. Porque dão lance de 60%. Ou reduz o valor da parcela e mantém o prazo. Sim. É possível. Possível. E, assim, muitas outras possibilidades no consórcio. Entrar num grupo em andamento, entrar com parcela reduzida para diminuir realmente Tem o custo campanhas mensal. assim, né? Tem campanhas. Então, tem uma série de possibilidades. Excelente. Muito bom. Vamos para um outro cenário aqui de uma carta de crédito de imóvel também de R$600.000. Valor de entrada de 30%. Então, a pessoa tem que ter 180.000 para dar de entrada. Vai financiar 420.000 da diferença. Vai pagar em 35 anos. Vai pagar a mesma taxa de juros de 13%, 13,46% de juros ao ano. Valor da parcela aproximado em 4.750. Nossa, de uma casa de 600.000 vai sair por 2.177.000. 6, 12, 18, 24. São quase 4 casas. É muito. Uau. E já no consórcio, o mesmo valor, 600.000. Mais uma vez, não tem entrada. Manda a documentação, né? Bate papo ali, já compra o consórcio aqui. Não tem entrada. O valor financiado é o valor de 600.000. O prazo de 200 meses de novo, 16 anos. A taxa de juros de 1,17%. A taxa administrativa de 1,17% ao ano. Valor aproximado de parcela menor do que no financiamento, 3.585. E no final de 600.000, a pessoa vai pagar 717. 117 a mais. Enquanto que no outro paga 3 casas inteiras a mais. 3 vezes 600.000 a mais. É comum, Vanessa, quando você mostra a conta para as pessoas, porque a gente entende, quem nunca fez essa conta, olhar, se assustar e falar, uau, eu não sabia, né? E tem gente que já viu e fala, mas o que adianta? Demora. E tem aquela turma, os azarões, né? Não, demora, isso aqui no financiamento eu já resolvo. Ok, cada um tem seu momento de vida. Mas quando você mostra pela primeira vez esse número para quem nunca viu, é comum essa pessoa ficar extremamente espantada com isso, do tipo, por que eu nunca ouvi falar disso antes? É comum. Quem não tem realmente esse público que fala, não, ok, mas eu quero resolver agora. Tudo bem, né? Cada um no seu tempo, exatamente, cada um no seu momento. Mas tem o cliente que nunca tomou conhecimento, nunca parou para fazer essa conta ou não tinha conhecimento mesmo. Né? E a pessoa realmente fala, nossa, eu tenho clientes que eu atendo, eu tenho algumas parcerias que, assim, com assessores financeiros. Eu vejo que está ficando cada vez mais comum o próprio assessor orientar o seu cliente, né, a utilizar o consórcio como uma estratégia de expansão de patrimônio. Tá. Então, as reuniões, geralmente, a gente faz já, né, o cliente já está com essa abertura,
E eu vou para atender realmente para fazer expansão de patrimônio, para o cliente comprar imóvel de leilão, para rentabilizar e fazer o dinheiro dele crescer. Esse cliente tem ele já tem um pensamento, já está mais maduro ali financeiramente falando. Para ele, essa conta já é mais comum. Mas tem também aquele cliente que nunca parou para fazer conta, que ele ainda vê o financiamento como uma decisão mais comum, né? É o que as pessoas geralmente fazem. E quando ele para olhar, tem clientes que me falam hoje: Vanessa, nunca mais eu vou fazer financiamento na minha vida. Verdade. Então, porque realmente é o que eu digo, é valorizar o seu dinheiro, né? E usar o dinheiro a seu favor, né? Não existe dinheiro no mercado sem custo. Mas assim, que seja um custo, né, realmente opção, né? coerente, né? Porque a administradora cobra essa taxa para gerir o grupo, tem uma série de custos que envolve, mas você vê como a diferença é gritante de um financiamento? Muito. E é um dinheiro que você não recupera. 1% ao ano, enquanto o outro é mais de 1% ao mês. É muita diferença, muita. E o prazo, né, de 35 anos para 16, é muita diferença, é gritante. Vamos fazer um simulado aqui, que também tem, para automóvel, para um carro aqui no valor de 120 mil reais. Como seria, então? Uma entrada de 30%, então a pessoa tem 36 mil para dar de entrada. A taxa de juros ao mês é 2%, ou seja, dá 24% ao ano. Uau! Uau! O custo total sairia 186 mil. Então, de 120 mil, dando uma entrada de 36 mil, que é 1/3, a pessoa ainda paga 186 mil aqui. E já no consórcio, 120 mil, que é o valor, não precisa de entrada, a taxa administrativa é de 0,20% ao mês, o que vai dar no ano aqui 2,5% no ano, enquanto que no financiamento é o mesmo, isso vira juros por mês. E aí de 120 mil a pessoa vai pagar 134 mil. A economia aqui foi de mais de 50 mil reais. É muita diferença. É muita diferença. E quando se fala da entrada, o que é comum os clientes, né? O tradicional, eu vou numa loja, vou na concessionária, dou o meu carro de entrada, né? E no valor final, ele queimou ali o carro dele, a venda do carro dele, né? Porque precisou dar essa entrada. E o valor final, o saldo devedor, ele dá para comprar 2, dependendo do valor do financiamento, 3 carros. Uau. Né? E lembrando que carro é isso, é uma coisa que dificilmente vai ter a sua valorização, que você vai... Só diminui, né? Só diminui. A grande então, assim, a perda é muito grande, né? Você está pagando... Uma verdade absoluta, assim, quem faz conta, compra o consórcio. Exatamente. Né? Quem minimamente pega a calculadora e faz conta, compra o consórcio, vai se organizar. Agora, numa outra categoria dos consórcios, na parte de alavancagem patrimonial. Também tenho visto muito conteúdo sobre isso na internet. Então, as pessoas, os empresários estão alavancando o patrimônio com consórcio. Como é isso? Então, já realmente tem tido uma procura grande. Então, assim, os investidores já estratégicos, conscientes, né? Tem várias formas de fazer isso. Você pode usar o consórcio, comprar um imóvel, colocar ele para locação, seja uma locação tradicional ou um Airbnb, que a rentabilidade é maior, né? Geralmente, a própria locação paga a parcela do consórcio. Né? Então, é muito comum. Outra estratégia, vender a carta no mercado secundário. Tá. Como eu te falei, você pega o caso do meu cliente, que foi sorteado, né, no segundo mês, perfeito. Ele rentabiliza ali minimamente o ágio hoje, que é o que é cobrado, de 30%. E não é sobre o que o cliente pagou, é sobre o valor da carta. É uma carta de 750 mil, 225 mil. Né? Então, é outro movimento muito comum. Ou até mesmo, assim, usar isso para o futuro, pensando como uma previdência para você. Porque você pode entrar num consórcio e ficar até o final do grupo. Lógico que essa carta vai ser corrigida ao longo dos anos, né? O cliente pergunta também, é uma dúvida, tem correção? Tem. Tem correção, né? A de automóvel dentro do seu índice, a de imóvel tem o seu índice próprio, que é o INCC, e para não perder valor monetário. Então, o cliente pode entrar, ficar até o final e ele pega isso em recurso no final do grupo. Né? Ele vai retirar isso em dinheiro, pensando aí numa aposentadoria para o futuro, pensando numa previdência para o filho. E tem uma correção. Tem uma correção, exatamente. Ele vai pegar esse dinheiro no final do grupo, corrigido. Mas, geralmente, o investidor vem com essa cabeça realmente de vou fazer o meu dinheiro trabalhar a meu favor, né? Vou comprar o imóvel. E, assim, o investidor, ele compra sem ter todo o dinheiro. Porque ele está usando o consórcio, a carta de crédito, que é uma grande alavanca para ele estar fazendo isso.
Ou, às vezes, o cliente tem o dinheiro aplicado, para não se descapitalizar, ele mantém esse recurso aplicado, rendendo aí minimamente 1% ao mês, usa parte desse recurso para dar lance e contemplar essa carta, né? Ou realmente vai pagando, aguarda um sorteio ou faz um planejamento um pouco mais a médio e longo prazo. A hora que sai, ele faz um investimento no imóvel, faz a locação. Na sequência, ele já investe em outra carta. Então, assim, para quem entendeu e fez essa conta, está sendo um movimento muito comum e as pessoas estão vendo que dá para fazer alavancagem patrimonial, né, sem pagar juros, sem dar dinheiro para o banco. Excelente, Vanessa. E a pessoa que tem um recurso, ela fala assim, poxa, eu queria multiplicar isso aqui, não sei como seria com consórcio, se a pessoa não tem ideia. Numa consultoria com você, você consegue dar alguns caminhos e dar sugestões? Sim, assim, inclusive eu falo para o meu cliente, vamos começar pequeno então, vamos começar com cartas pequenas, porque é comum a pessoa que não conhece ainda esse mercado, nunca teve contato, né, fazer um movimento um pouco maior, mais agressivo. Não, dá para a gente começar com cartas pequenas, né, e depois que o cliente realmente começa a pagar, contempla a primeira carta, ele vê que funciona e geralmente o cliente quer fazer outras cartas. Eu tenho clientes que já fizeram 2, 3 comigo e em estratégias diferentes, né? Eu tenho cliente que vem buscando a carta contemplada, eu tenho cliente que fala, essa aqui eu vou usar a longo prazo, eu tenho clientes que estão com 3, 4 estratégias ali acontecendo, né, ao mesmo tempo. Legal. E tem o cliente que ainda é inexperiente nisso e fala, não sei como, quero começar. E aí a gente conversa, bola uma estratégia, dá o primeiro passo e eu recomendo que comece pequeno, né? Porque a gente vai construir algo grande começando ali um pequeno passo. Entra no jogo, Exatamente. sente o jogo, vai pagando. Se compromete, vai pagando, né? E muitas vezes o cliente é surpreendido. Como o sorteio, eu falo, o sorteio é um bônus, né? Então, dá para fazer isso pequeno, começar pequeno, para começar a experimentar, sentir um pouco de segurança, porque é comum para quem nunca teve contato com um consórcio, ou que escuta histórias lá de trás, né? Hoje o Banco Central ele é um pouco mais atuante em cima disso, ele que fiscaliza as administradoras. Tem muita coisa no mercado, né? Por isso é importante também o cliente pesquisar, né? Ter bastante informação, mas eu recomendo começar pequeno. Então, Perfeito. Eu acho que é um mercado legal. E quem já está atuando, né, o cliente investidor, né, existem vários níveis aí, mas mesmo aquele que começou com uma carta pequena, depois que ele entra no jogo e vê que realmente a coisa acontece, a pessoa dificilmente gosta do jogo. Gosta né? e gosta do jogo. quer fazer mais, né? Aí ele vai aumentando isso gradualmente. A gente falou aqui na simulação sobre uma casa de 1,5 milhão, uma casa de 600, imóvel, né, e automóvel, mas também é possível, por exemplo, para comprar terreno, para construir, para reformar? Sim. Uma carta de imóvel você pode usar para comprar um imóvel pronto, novo ou usado, né, para construção, para reforma, para comprar um terreno e construir, né, ou imóvel comercial, né, sala comercial, que também para alocação tem uma rentabilidade maior. Né, então, tem várias possibilidades aí. Legal. E para automóvel, só para carro zero? Não. Carro usado tem um limite aí de idade, né, para tá comprando É um número carro. fixo ou essa idade do carro vai flutuar um pouquinho? Geralmente 8 anos. Até 8 anos. Até 8 anos de uso, que as administradoras costumam permitir. Tá. Né, mas eu estendo isso para jet ski, embarcação, equipamentos agrícolas. Que legal. Por exemplo, um jatinho. Dá para comprar um jatinho também com consórcio. Poxa, me vê 2. Então, eu vou reservar para você. Então, é bem amplo. Assim. E tem algumas Que legal. administradoras que trabalham com cartas de crédito de serviço, né? Cirurgia, plástica, viagem. Tem isso também no mercado. Está bem amplo esse mercado de consórcio. Assim. Sabe o que eu vi esses dias? Eu vi um rapaz falando de consórcio para comprar relógio. Os relógios de luxo. Aí, relógio de 180 mil, 200, 300, 1 milhão. Eu falei, caramba, chegou no relógio. Chegou no relógio de luxo. Super interessante. Porque assim, como a estratégia é boa e a pessoa quer comprar uma coisa de alto valor pagando a menor taxa, o menor juros possível, por que não? Faz sentido. Não é? Faz sentido demais. Faz sentido. É bem Muito bacana. Interessante. Vamos lá. Dá para usar o consórcio como uma estratégia de expansão de patrimônio? A gente falou sobre alavancagem, mas a alavancagem, a pessoa ela multiplica aquilo num período, vamos pensar assim, rápido, mas a pessoa que não tem essa pressa de alavancagem para o agora, ela está só querendo literalmente expandir. Vou dar um exemplo. Eu já vi um vídeo também na internet sobre isso. O cara fala, olha,
comprei uma carta, fui contemplado, aí no lugar de usar, eu fui lá e comprei uma outra, depois uma outra, daí o de uma paga a outra. Ele mostrou uma conta maluca que no final ele estava com 10 imóveis. Ele falou, isso aqui no longo prazo vai se pagar porque a locação de um dá a parcela do outro, para quem quer expandir em quantidade de patrimônio, assim. Também um consórcio Também é uma possível. boa estratégia. Sim, porque é isso, você não paga juros, né? Então, você usa a carta para fazer essa alavanca, né? É um dinheiro com custo bem menor. Então, tem aquele investidor que quer rentabilizar, como eu te falei, a carta contemplada. Tá. Tem investidor que entra com essa intenção. Ele gira rápido. Eu vou realmente, ou aqueles, assim, eu costumo falar que assim, o consórcio ele é bom para quem é contemplado no início, no meio ou no fim. Porque, assim, quanto mais tempo passar, mais barato vai ficar o seu dinheiro. Porque aquele cliente que precisa fazer o aporte do lance, ele vai precisar ali se descapitalizar um pouquinho. Uhum. Já o que tem mais tempo para planejar, né, ele pode ser sorteado, inclusive. Uhum. Né? Então, eu mostro esse cliente mesmo, ele foi sorteado, ele investiu R$12 mil e está com crédito de 750 mil na mão. Uau. Aonde que hoje no mercado, né, no momento atual da nossa economia, a gente consegue isso? Muito pelo contrário. Né? Então, se ele só vender a carta, ele faz 30% em cima disso. Exatamente. Em cima de 750. Em cima de 750, porque o ágio é Incrível. cobrado sobre o valor da carta e não sobre o que o cliente pagou. Incrível. E aí ele pega esse dinheiro, faz uma nova carta. Então, assim, depende do que o investidor, né? Tem várias vertentes, várias possibilidades. Aquele que quer multiplicar o patrimônio. Então, eu faço a carta, compro, ponho para alocação, com esse dinheiro eu vou lá, reinvisto em outra carta. Tem aquele cliente que já quer fazer várias cartas ao mesmo tempo. Então, tudo vai depender do momento de vida, né, do poder aquisitivo ali, do qual a disponibilidade financeira daquele cliente. Mas dá para traçar tanto nesse sentido, eu vou multiplicar o meu patrimônio, ou realmente não, eu vou rentabilizar o meu... Tem cliente que chega com esse pedido, com essa meta. Eu quero realmente rentabilizar o meu dinheiro ao máximo. E aí a gente vai traçar a estratégia em cima disso. Show. Vai muito, então, Vanessa, do que a pessoa quer mesmo, né? Essa conversa, essa consultoria com você prévia, ela é crucial para decidir o que comprar, porque é a partir dessa demanda do cliente que você escolhe onde coloca ele, o que oferece para ele, né? E muitas vezes o cliente não sabe exatamente o que ele quer, mas assim, a gente conversa, né, sobre disponibilidade, o que o cliente tem naquele momento, e a partir nessa conversa, às vezes, a gente inicia, o cliente ainda não tem certeza. E muitas vezes a gente termina a conversa ali já deu uma clareza. Estratégia. Exatamente. Entendi, então aí eu quero seguir esse caminho, esse caminho. Legal. Muito bom. Muita gente tem medo do consórcio por achar que vai ficar presa por muitos anos. A gente fez aqui no comparativo. Tem alguma coisa com relação a prazo máximo, quando é automóvel, quando é imóvel? O que são os números de prazo? O prazo ele é um limite, né? Então, quando você entra no grupo, eu vou ter variações. Por exemplo, quando eu falo de uma carta de imóvel, são 200 meses. Mas se eu acho para você um grupo que vai atender sua necessidade em andamento, você pode entrar num grupo que já correu 2 anos. Então, você vai ter um prazo menor. Tá. Né? Mesma coisa o automóvel. Eu vou ter prazos diferentes, 60 meses, 80 meses, 90 meses. Mas ali é só um limite, porque eu falo, o consórcio ele é flexível, eu posso antecipar esse prazo como eu posso encerrar ele de forma antecipada. Tudo vai depender realmente da estratégia do planejamento que a gente está traçando. Então, os clientes têm um pouco de receio com relação ao prazo, mas isso é comum, eu acho que é um equívoco olhar só para prazo, porque o consórcio tem essa flexibilidade. Tá. Aí, quando eu dou lance, eu tenho a possibilidade de antecipar, né, fazer quitação de trás para frente. Então, eu tenho ali bastante flexibilidade. Então, eu falo para o cliente, fica tranquilo, porque o prazo aqui, né, não dá nem para comparar, porque eu falo, se você estivesse indo para a linha de financiamento, a gente está falando do dobro de tempo. dobro do tempo, Mas, ainda assim, o consórcio tem essas possibilidades de antecipar, quitar, encerrar de forma antecipada. Então, eu falo para o cliente, fica tranquilo que é só... O grupo precisa ter, né? Ele tem que ter um limite ali para encerrar. Então, é só realmente uma marcação contratual ali. Quando você falou em entrar em grupo em andamento, vamos imaginar que quem entrou num grupo de automóvel de 100 mil entrou com uma parcela de 1.000, números aleatórios. Quando passa 1 ano e meio e entra alguém, a parcela muda? Muda. Para quem entrou depois, a parcela ela tem que fechar essa conta. Ela fica um pouquinho mais alta para quem entrou depois, porque já passou um tempo, é isso? Isso. Aí quem entrou, eu estou entrando num grupo agora que já correu 1 ano, eu vou entrar com uma parcela um pouco maior, porque aquela diferença ela vai ser diluída do momento que eu entro para frente. Então, Perfeito. O que falta daquele grupo, né, eu vou entrar pagando mais, toda a minha diferença eu não pago na entrada, eu pago diluído até o final do grupo. Entendi. A parcela fica um pouquinho maior porque você entrou depois e pronto, só isso. Só isso. As taxas são as mesmas, então, assim, o que muda realmente é para a conta fechada daquele grupo, né? Tá, ótimo, bem entendido.
Existe um momento certo na vida para entrar em um consórcio? Ou ele pode ser feito em qualquer idade? Exemplo, eu já sei que tem que ser maior de idade, então tem que ter 18 mais. Mas 18, 30, 40, 60, 70. Tem gente que usa, por exemplo, o consórcio como alguma coisa para deixar para a família, deixar para filho, deixar para neto. Existe Sim, isso? existe. Tem pessoas que entram pensando assim, meu filho, quando chegar na maioridade, eu quero ter o valor para ele comprar o primeiro carro dele. Isso existe. Tá. Aí o pai faz, né? O filho ainda tem ali uma idade, não é maior ainda, mas já faz contando para que quando ele atinja a maioridade, seja para comprar o carro, seja para resgatar esse dinheiro no final do grupo e usar para a faculdade, por exemplo. Tá, uma Também, viagem, um uma intercâmbio. viagem, exatamente. Então, assim, por isso que eu digo, são infinitas possibilidades. É só usar de forma inteligente, né? Legal. Então, realmente, dá para fazer esse movimento, né? De estar utilizando de várias formas. Quando a gente fala, por exemplo, é muito comum nas propagandas e é necessário, né? Coloca lá uma foto de um carro de uma Renegade, por exemplo, e parcelas a partir de tanto na carta de tal. Isso é só uma coisa ilustrativa. A gente coloca ali um imóvel para poder ilustrar para a pessoa entender do que se trata. No final das contas, esse valor que ela vai ser contemplada, até onde ela pode para finalidades diferentes. Tipo, a pessoa que fez uma carta de automóvel, esse valor ela pode usar para um intercâmbio? Ou não pode? É só quando é sorteio? Quando é lance vale também? Para a finalidade do uso do dinheiro. É livre isso ou não? Não, não é, assim. A não ser que ela fique até o final, como eu falei. Se ela ficar até o final do grupo, ela vai poder retirar isso em espécie, em dinheiro corrigido, né, quando terminar Tá. o grupo. Mas dentro ainda, enquanto está acontecendo o grupo, tem as regras, né, de cada modalidade. Então, o imóvel, ela vai poder usar para construção, reforma, compra. Tá. E o automóvel, a maioria das administradoras tem uma flexibilidade, mas tem as regras. Então, posso comprar automóvel, posso comprar uma moto, posso Tá. comprar um jet ski, né, uma embarcação, Tá. mas não posso fugir da modalidade. Por exemplo, não posso usar para uma viagem, a não ser que eu fique até o final do grupo, Tá. pego isso corrigido em espécie e aí realmente fica livre para o cliente usar para o que quiser. Legal. E com relação a ter um melhor tempo, eu acho que o consórcio ele atende vários momentos de vida. Né? A pessoa que realmente está começando a vida, quer comprar o primeiro carro, o primeiro imóvel, ou o cliente que está iniciando ali, eu quero realmente expandir patrimônio. Né? Quero fazer o meu dinheiro trabalhar, quero ir para um viés mais de investidor. E a pessoa já que está experiente, né? Como eu falo, os clientes que eu atendo em parceria com os assessores financeiros, a pessoa já está no jogo, né? E quero diversificar, eu quero manter meu dinheiro aplicado, mas também quero rentabilizar em outra direção, uso consórcio. Então, eu falo, o consórcio atende ali vários momentos de vida e várias idades. Claro que tem limite de idade. A maioria das administradoras colocam ali um limite, né? Algumas 70, outras 80, depende da modalidade do consórcio, mas tem limite para entrar. Né? Mas com relação à fase da vida, eu falo qualquer momento da vida, assim, eu acho que é super assertivo fazer um consórcio, mesmo que você ainda não saiba o que vai fazer com o dinheiro. Eu garanto que você vai ter um sonho, um projeto no meio do caminho. Vai encaixar. Que vai encaixar. É possível transferir consórcio? Sim. É possível. Eu posso transferir taxas? a titularidade. Como que Tem uma funciona? taxa, é comum, as administradoras cobram, não é nada absurdo, mas, por exemplo, até na questão da carta contemplada. Eu vendo a minha carta contemplada para você, né? Eu vou transferir a titularidade da minha carta. Tá. E aí é feito isso, tem todo um trâmite legal pela administradora, né? É cobrado uma taxa, mas é possível. Ou até mesmo mudei de ideia, fiz uma carta, quero vender para minha irmã porque eu estou indo morar fora do Brasil. Eu consigo transferir a titularidade antes ou depois da contemplação também. Ah, legal. É possível. Isso dá muita tranquilidade, né? Porque, de repente a pessoa pagou um ano, ela pode literalmente vender o que ela pagou de parcela para alguém ou entrega para alguém, de repente, olha, eu não quero mais, não vou ficar mais, não me interessa Dá mais. continuidade. Dá ali para um filho, para um parente, alguém da família toca e fica com ele. Exatamente. Paga a taxinha, descobre o que tem que ser feito, mas é possível. É Isso importante possível, saber. é legal, isso está no contrato. Legal. Então é tranquilo de fazer. Muito bem. Para quem está ouvindo a gente agora e nunca considerou o consórcio e está encantado com o assunto e se interessou demais, mas ainda tem muitas perguntas, você poderia me dizer assim, uma principal pergunta ou as principais perguntas que essa pessoa deve se fazer para ela tomar a decisão de escolher um consórcio? Sim, acho que não tem só uma pergunta, né, Cassim? Porque é um assunto, é isso, que precisa, né, acho que tem que ter vários questionamentos, várias informações, né? Eu acho que é importante o cliente saber, né, o que ele está fazendo, taxa, mercado, administradora. Mas eu acho que uma pergunta inicial o cliente deve se fazer é se essa decisão que ele está tomando, porque muitas vezes ele está em dúvida, está ainda com
ali com a mentalidade muito tradicional de financiamento, é perguntar se essa decisão que ele está tomando está indo na direção de um futuro que ele quer para ele, que ele está construindo. Tá. Porque para tirar ele só da decisão momentânea, da pressa ali do momento, né? Tá. E depois tem várias outras coisas que eu julgo importante, né? Que é realmente conhecer, saber da administradora, o profissional que está te atendendo, qual é a taxa, isso tem reajuste, não tem, qual que é o reajuste, qual é a dinâmica do grupo, né? Meu grupo é novo, em andamento, se inteirar bem do que está fazendo, tirar todas as dúvidas. Eu falo, o melhor cliente é aquele que pergunta realmente, né? Porque às vezes o cliente pensa numa coisa que a gente acha que, né? Eu sou profissional da área, é muito comum para mim, mas não. Né? Eu acho que ainda é uma coisa que muitas pessoas têm dúvida, tem muita informação, a gente nunca sabe, né, o que realmente que dá para confiar, o que não dá. Confiável ou não é. Então, eu acho que tem várias informações que são assim de suma importância de saber. Boa. Que eu acho que O famoso consulte um especialista, sempre, Exatamente. né? Para poder ter uma informação correta. Agora, a gente falou aqui, eu te fiz várias perguntas e certamente quem está acompanhando a gente foi esclarecendo ali, você trouxe outras novas no final aqui. Uma sugestão, se você topar, a gente lança esse desafio aqui já ao vivo para quem está acompanhando a gente. E se você pudesse parar um pouquinho do seu tempo e preparar um material, tipo um guia, uma lista de principais perguntas do que a pessoa precisa saber antes de comprar o primeiro consórcio. O que você acha da ideia? Você topa esse desafio? Perfeito, eu topo, assim. Acho Porque que ter aí vai ajudar muita gente. Sim, um e-book com as principais dúvidas. Isso. Porque boa parte das dúvidas são recorrentes, né? Eu percebo nos atendimentos, né? Que muita coisa é recorrente, depois vai muito para particularidade. Mas dá sim, eu topo reunir, assim, num material bem legal, né? Falando sobre as principais dúvidas, fazendo realmente ali alguns alertas, né? Dando informações que eu acho que vai fazer toda a diferença na hora de estar contratando aí um consórcio, buscando no mercado. Vou batizar o teu livro, então, o teu e-book aqui. Olha, pessoal, vocês ganharam um presente aqui agora, hein? Logo vai ter o link na descrição do vídeo também para você baixar esse e-book. Que tal um guia de tudo que você precisa saber antes de comprar o seu primeiro consórcio? Perfeito. Que aí a gente pega literalmente, Vanessa, essa turma que está descobrindo agora, que nunca comprou nenhum, que não entendeu ainda como funciona, está descobrindo agora, está ouvindo falar agora. Quem está pesquisando já conhece operadora, já conhece taxa, está até leiloando ali, né, onde que vai. Tudo bem, essa turma já está mais saidinha, deixa eles para lá. Não que você não atenda, você também atende essa turma, mas eu gosto dessa ideia de levar o conhecimento como uma lâmpada assim na escuridão, né? Não tinha e agora tem. E a pessoa que tem acesso à informação, acesso ao conhecimento, ela vai economizar tempo, ela vai economizar dinheiro, ela vai realizar sonhos antes, ela vai ser mais feliz, a família vai ser... Todo mundo ganha, não é? Sim, concordo, assim, informação vale ouro, né? Sim. E eu acho que é isso. Ter informação confiável, né? Eu acho que perfeito. Então, eu super topo, sim, vou preparar esse material com muito carinho. Show. E levar a informação para quem precisa realmente. E pode até responder para alguns também, um pessoal que já, né, assim, o cliente que já está no jogo, mas pode ter ali uma informação relevante. Sim. Também para ajudar. Mas eu acho perfeito, assim, gostei da ideia e eu topo. Legal. Bom, então você ganhou um super presente, ó. Vai estar na descrição aqui do vídeo, assim que a gente publicar o episódio completo no YouTube, vai ter um link do Instagram da Vanessa e vai ter um link para você ter acesso e baixar este material, este e-book, este informativo com tudo que você precisa saber antes de comprar o seu primeiro consórcio. E reforço, procura a Vanessa no Instagram, o link vai estar aqui, manda um direct, conversa com ela, você pode ter uma consultoria, acesso a informações para você esclarecer as dúvidas antes de tomar sua decisão. Se você já tem um consórcio e tem dúvidas também do que está acontecendo, quer migrar, quer saber de alavancagem, tudo relacionado a consórcio, recomendo que você procure um especialista e claro que aqui a minha recomendação é a Vanessa para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite agora, já clica ali em se inscrever, deixa o teu like no vídeo. Ficou com alguma dúvida? Deixe também nos comentários que eu passo para responder todas as perguntas. E se for algo específico sobre o consórcio, eu grito a Vanessa, ela volta aqui e responde pra gente. Vanessa, uma honra receber você aqui novamente, ser entrevistada por mim. Como foi agora que passou? Nem viu o tempo passar, né? Foi super rápido, que assim, é um prazer estar aqui de novo, né, pela segunda vez gravando podcast com você. E obrigada pelo convite, estou muito feliz. E eu acho que é isso, né? A informação tem que ser compartilhada. Né? E só faz sentido o nosso trabalho a partir do momento que possa aí fazer a diferença na vida das pessoas.
Muito bom. Então, obrigada pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho, que você possa continuar ajudando cada vez mais e mais pessoas com consórcio e com tudo que você vier a trabalhar. Obrigada. Tamo junto. A gente se vê então de novo no próximo episódio do Newcast, que é o meu estúdio podcast aqui em Campinas, no bairro Swiss Park. Se você quer gravar o seu programa de podcast, você pode vir aqui no estúdio, alugar o estúdio e ter o seu programa. Você pode também participar de uma entrevista comigo, gravar cursos online, criativos para redes sociais, conteúdo e tudo que você precisar de um estúdio profissional. Conte sempre com a gente, os dados e as informações dos contatos estarão também aqui na descrição do vídeo. Até o próximo episódio.